E para a gente começar a falar de análise técnica, a gente tem que entender um pouco o passado, da onde veio, o porquê que veio e para que serve a análise técnica. Então vamos voltar lá em 1760, em Osaka, no Japão. E essa pessoa aqui, chamada de Munehisa Homma, foi um dos pioneiros na análise técnica e o porquê que isso aconteceu. Eles negociavam muito arroz, era muito comum. Um comprava arroz, vendia, tinham várias bancas de negociações de arroz em Osaka. E esse cara aqui, ele começou a pensar que, olha só, o preço do arroz está variando muito. Só que eu não sei como eu consigo analisar a variação desse preço durante um dia. É um ativo muito volátil, ele sobe e desce e eu não estou conseguindo me posicionar para ganhar dinheiro nisso. Eu estou vendendo às vezes e aí o preço sobe e às vezes eu vendo, o preço cai, eu não consigo entender muito bem como funciona. E o que ele fez? Lá em 1760, ele começou a botar uma pessoa a cada 100 metros de distância e essas pessoas ficavam mapeando o preço. E aí essas pessoas começavam a mapear o preço. Olha, aqui nessa região o arroz está subindo de tanto para tanto, aqui nessa está subindo de tanto para tanto. E ele foi o criador do candlestick. Candlestick é um dos maiores itens que a gente utiliza na análise técnica moderna, que é a variação de preço em um determinado ativo. E como funciona? Aqui a gente tem o topo, né, onde o ativo atingiu o preço máximo, aqui onde o ativo atingiu o preço mínimo, a gente tem, se ele for verde, a abertura embaixo e fechamento em cima. Foi desenvolvido por esse cara aqui e ele começou a mapear a variação do arroz e ele conseguia saber qual era a maior probabilidade de direção do preço do arroz via análise técnica. Ele conseguiu mapear se o preço estava subindo ou se o preço estava caindo, enquanto nenhum outro negociante, nenhum outro comerciante tinha esse tipo de informação. Então, quando você tem análise técnica, você começa a entender, olha, a base de preço do arroz é 10, o topo do arroz geralmente é 50. O arroz tende, em dezembro, cair para 35. E ele começou a mapear isso e começava a tirar vantagem em cima de todos os outros comerciantes. Quando você entende de uma movimentação de preço, você entende quais são os pontos de suporte, quais são os pontos de resistências, qual é a maior probabilidade de direção de um preço, né? Muita gente confunde análise técnica com você prever o futuro em quanto que o Bitcoin vai estar daqui a 3 dias, quanto que o Bitcoin vai estar daqui a 6 meses. Não é por aí. A análise técnica é um estudo de probabilidades. Você sabendo qual é a maior probabilidade de direção do preço, você consegue se posicionar e surfar um movimento de alta ou evitar que você esteja posicionado em um movimento de baixa. E esse cara teve uma fortuna de aproximadamente, se você trazer a valores de hoje, estimam que a fortuna dele era de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Por quê? Ele conseguia tirar vantagem em cima de todo mundo, porque ele desenvolveu um método aonde ninguém conseguia enxergar. Então os outros comerciantes ficavam negociando, enquanto os outros vendiam a 30 o item naquele dia, ele sabia que a probabilidade era de subir, ele esperava um dia e vendia por 50. E aí ele conseguia se mapear e se basear em cima da movimentação de preço e saber exatamente os melhores momentos de compra do arroz e os melhores momentos de venda. E o mais legal é que essa análise técnica criada lá atrás é a mesma análise técnica utilizada hoje. E ao longo dessa mentoria, a gente vai se aprofundar profundamente, não só na análise técnica de tendências de preços, mas como padrões gráficos, como as linhas, como outros indicadores que começam a nos dar mais informações. E aí a gente tem uma base muito melhor para fazer os nossos trades, para saber qual é o melhor momento. Muitas pessoas confundem, né, a análise técnica com você querer fazer day trade, mas a verdade é que o day trade é apenas uma modalidade que um trader pode fazer. Quando você faz um trade é tudo que você compra e vende. Então, independente do espaço de tempo entre a compra e venda, você tem diversos métodos para fazer isso. Você tem o day trade, o scalp, e o day trade nas pontas mais rápidas, né? Scalp e day trade são as coisas mais rápidas, onde você compra um ativo e vende no mesmo dia. Você tem o swing trade, estando no meio, quando você entra para surfar uma tendência mediana, uma tendência de curto, médio prazo, e você tem o hold lá na outra ponta, sabendo que você pode comprar um ativo, esperar alguns anos e vender um ativo. Então,
Tudo isso faz parte de um trade. Isso não existe day trader, né? Você não vai ser um day trader, você não vai ser um scalper, você não vai ser um swinger. Você vai ser um trader e você vai utilizar todos esses pontos a seu favor ao longo dessa mentoria para a gente conseguir obter resultados no mundo das criptomoedas. E com isso, sabendo a probabilidade, maior probabilidade de direção de preço, você vai saber os melhores momentos para comprar e vender determinados ativos de acordo com as suas tendências. Então, é algo muito vantajoso. Quem tem um conhecimento em análise técnica consegue tirar vantagem em cima de várias pessoas que não entendem o conceito da análise técnica e não conseguem enxergar isso no gráfico. E o mais legal da análise técnica é que quanto mais pessoas utilizarem a análise técnica, mais ela vai funcionar. Então, você está investindo em algo, você está investindo o seu conhecimento em algo que você pode utilizar em qualquer mercado, seja para negociar arroz em 1970, ou para negociar Bitcoin em 2050, ou para comprar ouro, vender ouro. A análise técnica serve para qualquer mercado e os mercados têm uma frase que diz que os mercados se movem em padrões. Então, você está vendo um padrão hoje. Por exemplo, em 2017 a gente viu o Bitcoin subindo muito e aí depois ele caiu muito. Esse padrão ele é repetitivo. Todas as horas você vai ver esses mesmos padrões em algum outro mercado. Você vai ver um padrão no mundo do Bitcoin, você vai ver o mesmo padrão no mundo de cannabis canadense, você vai ver no mundo de ações americanas. Enfim, os padrões se repetem entre mercados e o que move esses padrões são predominantemente emoções. Você tem duas emoções predominantes no mundo dos mercados, que são a euforia de um lado e o pânico do outro. E ao longo da mentoria a gente vai aprender a como identificar o pânico e identificar a euforia e conseguir ser lucrativo dentro dessas duas emoções predominantes que movem os mercados. Então, a análise técnica funciona. A gente tem várias outras teorias que veio depois, mas o Money ele foi um dos pioneiros e conseguiu ficar bilionário pelo seu conhecimento na época onde ninguém tinha.